Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja o derramar sobre cada lar, cada família, o resplendor da tua glória. Pastor, todos os dias o Senhor abre a live do mesmo jeito, é verdade. Que a graça e a paz do Senhor que invade o nosso coração é inconfundível. O mundo não pode entender. Quem está de fora não pode entender, porque é uma paz que excede a todo entendimento humano. E a graça do Senhor, que é o favor imerecido, que Ele nos dá dia após dia, apesar dos nossos erros, das nossas faltas, nossa falta de entendimento, que nós pecamos, querido, todos nós pecamos. Por mais que a gente lute contra o pecado, nós pecamos. Não somos pecadores, como já ensinei, pecador que compraz a vida do pecado. Sabe que está errado, mas continua pecando. Mas nós erramos. Paulo falou isso, Paulo deixou claro isso. E João fala, filhinho, não pequeis. Mas se pecar, lembre que tem um advogado junto ao Pai. Jesus, Cristo, o homem. Ele diz também, ali em 1 João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, querido, nós erramos. Se um homem da estirpe de Paulo, estirpe de João, reconhece que peca, vou dizer que eu não tenho pecado, eu vou estar pecando. Então, nós pecamos. Às vezes, pensamentos, por palavras, por atitude, por olhar, ou por julgar alguma pessoa, nós pecamos. Então, nós temos que buscar a conhecer Jesus e saber os seus pensamentos. Como isso, pastor? Aqui em João, capítulo 10, nós vamos ver o versículo 27 até o 30. E depois a gente vai comentar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que eu, do que todos, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos, porque o Pai me deu. Eu e o Pai somos um. Aí que Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pastor, como que eu vou ouvir a voz de Jesus? Como eu vou ouvir a voz de Deus? A Bíblia. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu conhecendo a Bíblia, eu vou conhecer os pensamentos de Deus, o pensamento que Ele tem ao meu respeito, aquilo que Ele pensa de mim, aquilo que Ele quer para mim, conhecendo a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, eu vou conhecer quem é Jesus, quem verdadeiramente é Jesus. E vou passar a segui-lo, não vou seguir o mundo. Eu vou seguir Jesus, através do quê? Do conhecimento das sagradas letras, da palavra, da Bíblia. Eu vou ouvir a voz dele e vou passar a segui-lo todos os dias. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, eu vou passar a ser conhecido de Jesus, querido. Como é que eu vou ser conhecido dele se eu não leio a Bíblia, se eu não busco, né? Ah, pastor, mas todos, Jesus conhece todo mundo. Conhecer é uma coisa, se tornar amigo é outra. Que quando o Senhor está falando em conhecimento, está falando de amizade, de fazer parte um do outro, de ter comunhão com o outro. É isso que Jesus está falando, de uma comunhão, de algo muito maior do que simplesmente um conhecimento. Ou seja, tem muitas pessoas que tu conversa, você conhece, é parente, mas tem aquele que realmente é teu amigo. Então tu conhece com profundidade. Com profundidade. Que um conta o outro o que se passa, tem a liberdade de conversar, de dialogar.
Você não vai fazer isso com uma pessoa que simplesmente você fala bom dia, boa tarde. É isso que Jesus quer conosco. É isso que ele está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu passo a seguir Jesus, a caminhar com Ele, a andar com Ele. Às vezes eu tropeço, eu caio, Ele está do meu lado para me levantar. Está dando para entender o que é andar com Jesus, conhecer Jesus, que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar? É conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, vivendo, tendo vida com Cristo, tendo vida com Ele. Ele diz assim, dou-lhes a minha vida, eu dou a minha vida. Jesus, eu falo, eu sou co-pastor, não sou pastor. Pelos meus filhos, eu dou a minha vida. Eu choro pela igreja, mas pelos meus filhos, eu dou a minha vida. Mas não dou a vida para uma ovelha. Por isso que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele dava a vida dele para cuidar das ovelhas. Ele matou leão, matou urso. Ele colocava a vida dele em risco pela nação de Israel. Percebe o amor, o cuidado? Estou sendo sincero, queridos. Estou sendo muito claro com vocês. É isso que Jesus está falando, dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Tá? E lhe dou a vida eterna. Aqueles que me conhecem, aqueles que andam comigo, que ouvem minha voz, eu dou a vida eterna para elas. Eu dou a vida eterna. A eternidade com Jesus. Aonde tu vai passar a eternidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tu sabe onde vai passar a eternidade? Se tem Jesus, tu já sabe. Agora, se não tem Jesus, tu não sabe para onde vai. Aí tem um músico, como já ouvi muitas pessoas falar, pastor, ninguém sabe para onde vai. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu vou, porque eu conheço. Eu sei para onde eu vou. Ele diz assim, nunca hão de perecer. Quando está falando nunca hão de perecer, não é passar, tu não vai passar dificuldade, não vai passar por tribulações aqui na terra, não é isso. Não vai perecer no lago de fogo, não vai perecer no inferno eternamente. Aqueles que não conhecem Jesus, que não fez uma decisão para Jesus, não entregou sua vida para Jesus, não passou pelos agrobatismos, não tem certeza para onde vai. Se não tomar decisão, querido, vai perecer no lago de fogo. Agora, aqueles que fizeram uma decisão por Jesus, fez uma entrega para Jesus, não é para uma religião, uma entrega a Cristo. Agora, quem vai convencer se tu está no caminho certo, tu está no errado, é o Espírito Santo, não é o pastor. Eu não sou capaz de te convencer, só estou aqui para ministrar a palavra e orientar pela palavra. Então é isso que Jesus está falando, não vai perecer, não irão perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. O inimigo não pode arrebatar da mão de Jesus, que ninguém pode te tirar da mão quando tu está em Cristo, ninguém pode te tirar da mão dele. Paulo foi muito claro isso quando ele falou assim, que poderá me apartar do amor de Cristo? A tribulação, a dificuldade, a nudez, a fome, o que pode me separar do amor de Cristo? A perseguição, nada. Nada pode me separar dele. Nada pode me tirar da mão de Jesus. Nada. A dificuldade não pode, pessoas não podem. Influências malignas não pode, o mundo não pode. Nada pode me arrebatar das mãos de Cristo, querido. É isso que Jesus está falando. Meu Pai mas deu, meu Pai que me deu. Jesus está falando, o meu Pai que me deu ela. Eu falo assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Se tu está em Cristo é porque o próprio Deus te levou a Jesus. O próprio Deus te colocou nas mãos dele para ele cuidar. Pastor, mas Deus não leva a todos? Não. Por que não? Porque nem todos aceitam. Nem todos aceitam. Olha que eu ministro a palavra na igreja, em vários lugares, que a gente vê a pessoa que está recebendo a palavra que ele está rejeitando. É notório. Só no olhar de cada um, o jeito, a expressão do rosto de cada um, a expressão de cada um, a gente vê aquele que está recebendo a palavra, que quem está recebendo a palavra, quem não quer a palavra. É muito claro isso. É muito claro.
E o meu Pai que me deu é maior do que todos. Deus está acima de todas as coisas, querido. Deus está acima de tudo. Nós não podemos fazer menção da grandiosidade de Deus. Nós não podemos fazer menção. Não tem como. Esse amor de Deus, esse cuidado de Deus por cada um de nós, não existe como a gente fazer menção disso. Não existe como. E ele continua aqui. Olha o que ele fala aqui. Ninguém pode arrebatar da mão, ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Se eu estou na mão de Jesus, estou na mão de Deus. Olha que maravilha. Se eu estou na mão de Jesus, estou na mão de Deus. Ninguém pode tocar na minha vida. Ai daquele que tocar. Ai daquele, por isso, queridos irmãos, amados, toma cuidado. Quando tu vai falar de um irmão da igreja, vai falar de um pastor, vai falar de um bispo, toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque tu está tocando na menina dos olhos de Deus. Tu está tocando no próprio Deus. E Jesus fala assim, no versículo 30, eu e o Pai somos um. Aquele que está em Cristo é um com Cristo e um com Deus. É um só. Conhecer a Jesus. Conhecer os pensamentos de Jesus, conhecer os pensamentos de Deus. O segredo é eu conhecer a Jesus, conhecer seus pensamentos, conhecer a Deus, conhecer seus pensamentos. Pastor, como vou conhecer o pensamento de Deus? O que Deus pensa? Ele colocou tudo aqui. Tudo que ele pensa está aqui. Não está fora daqui. Então, se tu quer saber o que Deus pensa, leia a Bíblia. Gasta tempo na leitura da Bíblia. Gasta tempo na presença do Senhor. Gasta tempo em oração, em clamor diante do trono da graça. Aí tu vai conhecer a Jesus e o pensamento dele, conhecer a Deus e o pensamento dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante o rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, no nome de Jesus.